Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje do Caminhos na Vida. Antes de começar aqui, eu quero agradecer as inúmeras mensagens que estão chegando aqui para mim, falando sobre o podcast, falando que está sendo muito bom ouvir, que independente do momento, da palavra, do texto, sempre cabe aí para alguém que de manhã, quando acordam, trocam as notícias pelo podcast, que à noite é essencial para dormir. Muitos aqui estão colocando para relaxamento. Eu fico muito feliz com todas as mensagens que estão chegando e que me dá mais aí força para continuar nos nossos episódios, nas nossas mensagens, tá bom? Muito obrigado a você aí que me acompanha de várias partes aí do mundo, porque a gente tem bastante gente entrando por outros países também. E vamos continuar aí com as nossas mensagens para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. Hoje a gente vai seguir aqui a nossa série do Criando Prosperidade, do Deepak Chopra, um best-seller que você consegue comprar facilmente aí nas lojas online ou nas livrarias físicas mesmo, que eu acho que é bem interessante ter um livrinho para você ler, fazer anotações, rabiscos, ler de novo e é um momento excelente de reflexão. Hoje a gente vai para o 9º passo do Criando Prosperidade. E no 9º passo ele vai falar sobre decisão e intenção. Então vamos ao texto aqui para depois a gente comentar. Para conquistar riqueza ou qualquer outra coisa no universo físico, deve-se tomar a firme decisão de procurá-la. Essa decisão precisa se transformar numa intenção inflexível, da qual não existe volta. Este objetivo definido não é abalado por desejos ou interesses conflitantes. Quando você determina uma meta, não enfraqueça sua intenção preocupando-se com o que deverá ser feito para que ela se realize. Esse trabalho cabe ao universo, que cuida dos pormenores, organiza e orquestra as oportunidades. Você só tem de estar alerta a essas oportunidades. Então assim, o texto é bem curtinho, como vários desses capítulos aqui, a gente vai falar um pouco sobre o que ele traz. Primeira coisa que eu marquei aqui para falar é sobre tomar a firme decisão de procurá-la, que está logo na primeira frase aqui do texto. Tomar a firme decisão de procurá-la significa você realmente parar o que você está fazendo, colocar uma ideia real, fixa, concreta na mente daquilo que você quer, do que você deseja, você quer. Sem isso, sem dar esse passo inicial com firmeza, com certeza, você certamente está jogando uma mensagem vazia para você mesmo, aí, para o universo que seja, e que não tem muita chance de realmente funcionar, né? Uma decisão de procurar é sua, a decisão tem que vir de você e tem que ser concreta. Um exemplo, eu vou dar 2 aqui para a gente falar daqui a pouco. E aqui fala também da decisão inflexível, da qual não existe a volta. Isso aqui me lembra muito a história de queimar a ponte. Não sei se eu já contei aqui para você certa vez, mas o que acontecia é que um exército estava caminhando em direção a uma nova batalha no mundo de guerras que ele se encontrava. Então o comandante desse pelotão botou todo mundo para andar. E do outro lado do rio, né, onde estava o início da batalha, eles tinham que chegar e chegar bem determinado, porque lá o bicho ia pegar. Então tinha uma ponte onde a gente tinha que ultrapassar, né, essa ponte, tem que usar essa ponte para ultrapassar o rio, melhor dizendo, e o comandante que estava atrás de todo mundo ali empurrando a tropa mandou ver, empurrando todo mundo, vamos lá, vamos atravessar esse rio. E quando todo mundo chegou ao final dessa ponte, já do outro lado da margem, o comandante, numa ação de intencionada,
uma ação intencionada de não ter volta, tocou fogo na ponte. Os soldados, todos o pessoal da tropa, ao olhar para essa situação atrás da ponte queimando, o único jeito de voltar era nado, caso eles não quisessem mesmo entrar no campo de batalha. Só que o rio era fundo, tinha jacaré, e ali ficava complicado. Certamente ou ele pulava no rio, morria, ou enfrentava o inimigo e teria a condição de se salvar. E aí vem a célebre frase de você queimar a sua ponte quando você escolhe alguma coisa. Não tem volta. E se tiver volta, você vai estar numa situação tão delicada quanto aquela que você está se propondo a fazer nesse momento. Então, quando a gente queima a nossa ponte, voltar para entrar num campo onde você já estava antes pode ser muito mais complicado. Então pense nisso. E aí o que vai acontecer? Você pode até tentar voltar para a situação, mas pode ser que você não encontre o mesmo lugar de antes. E aí a sua frustração vai ficar ainda maior. Porque o que ficou para trás, ficou para trás. Na verdade, pode existir alguém no seu lugar. Pode ter alguma coisa que mudou e você não se identifica mais. Pode ter um monte de coisa que antes era de um jeito, agora é de outro. Então, entende? São coisas completamente diferentes do passado que você viveu. E as preocupações que você tem que ter nesse momento é olhar para frente. Tudo que você tem que fazer agora para que você consiga chegar na meta aonde você desenhou ali ou colocou no papel. A ideia que ele me conta aqui nesse texto, que eu pude entender e que eu acho que é interessante, é que você deve se preocupar com aquilo que você tem que fazer para alcançar a meta. Mas você tem que fazer por você, não que você vá arrumar a oportunidade. Não é isso, que na verdade você está se preparando para uma oportunidade que vai chegar. Então eu vou dar um exemplo aqui. Antes disso, são 2 passos. Você estuda aquilo que você precisa enquanto a meta não for alcançada, e depois, ao longo desse estudo, você curte esse momento e coloca em prática aos poucos tudo que você está estudando. Então vamos supor que você seja uma pessoa que queira se tornar um programador na área de tecnologia da informação, que está muito em alta hoje em dia. Muita gente quer ser um programador, porque o programador tem altos salários, tem uma vida sossegada de ficar em casa. Muitas das oportunidades você pode trabalhar da sua casa mesmo, com organização, determinação você consegue. E o que você tem que fazer, na verdade, baseado nesse capítulo da decisão e da intenção? Primeira coisa, intencionar. Quero ser programador, quero trabalhar com tecnologia, quero ser programador na linguagem X. Estou sendo bem específico. Então, a primeira coisa, você vai ter que levantar informações, cursos, trilhas de estudo para você se tornar um programador naquela linguagem que você quer. Seja um programador de front-end, que a gente chama, ou seja de back-end, que trabalha nos bastidores ali do sistema. Front-end trabalha na frente do sistema, onde todo mundo vê. Por exemplo, para você que que é leigo, aquilo que você vê no Windows, por exemplo, é o front-end. Aquilo que você vê na internet, a página, é o front-end. Então existem programadores que fazem aquela parte. E o que você não vê, mas que você sente, por exemplo, quando você faz um sistema qualquer e lá dentro ele está fazendo coisas, ele está trazendo o seu perfil, ele está mostrando as suas últimas postagens, e tudo é back-end. Então a pessoa está vendo o resultado a partir do front-end da frente, e as coisas estão vindo por um outro lado. Então existem 2 tipos básicos de programação. Então você vai ter que levantar o que você quer fazer. Se você quer ser um back-end, se você quer ser um front-end, se você quer trabalhar com os dados e tudo mais. Então, o passo 2 é você trilhar um caminho de estudos com organização, com perseverança, com metodologias. Tem muitos cursos que você pode fazer. Fazer esse passo a passo é muito importante. Organizar o seu dia é muito importante. E na medida que você for estudando, você vai ganhando conhecimento, você vai colocando em prática os exemplos que você vai estudando. Então, por exemplo, eu quero fazer uma calculadora, básico de tudo, numa linguagem qualquer. Faço a calculadora,
faço a programação da calculadora, testo, deixo ela bonitinha e tal, e publico isso em áreas específicas onde tem programadores, onde tem pessoas de empresas, onde tem recrutadores que podem dar uma olhada no seu código, podem dar uma olhada no que você está resultando, né, da programação. E aí as oportunidades começam a aparecer. O que muita gente não entende é que as oportunidades aparecem a partir dos seus resultados. Se você não colocar resultado em prática, se você não colocar isso público, as oportunidades não vão aparecer. E aí que está o lance do universo, a agendar para que as oportunidades apareçam de alguma forma na sua vida. Vou dar um exemplo aqui mais simples. Então vamos supor que você queira se transformar no melhor vendedor ou vendedora de casas da sua região, do seu bairro onde você mora. Quer se tornar um corretor de imóveis. O que você tem que fazer? Primeira coisa é intencionar. Desejo ser o melhor corretor de imóveis aqui da minha região. Desejo ser a melhor corretora de imóveis da minha região, da minha cidade, do meu estado. O tamanho da sua intenção é você que vai definir. Dá o mesmo trabalho definir para uma cidade do que para um estado. O mesmo trabalho, a mesma coisa, está na sua cabeça, né? Mas você vai ter que, a partir daqui, tomar algumas ações. Primeira coisa, obviamente, é você se tornar oficialmente um profissional da corretagem de imóveis, tirando o seu Cresce, estudando, fazendo estágio, procurando as boas oportunidades. A partir do momento que você tem o seu Cresce, que é o seu documento oficial que você se tornou um corretor, você vai começar a conhecer o mercado, né, de alguma forma. Vai no bairro, entende quais são as casas que tem à venda, entende quais são as casas que estão para locação, por exemplo. Conversa com pessoas, fala que está começando, que você quer fazer uma experiência, né? Quer mostrar o seu trabalho. Estuda basicamente as técnicas de venda e coloca elas em prática no seu dia a dia, conversando com pessoas, trabalhando nas suas redes sociais, para você se tornar conhecido. Né? Então, aí tá vendo que tudo isso são ações que você tem que fazer por você mesmo. Você não tem que esperar alguém fazer por você. Em todos esses dois casos que eu passei aqui, existem oportunidades que vão acontecer ao longo dos passos que você vai trilhar. Então, de repente você se encontra com uma pessoa no mercado fazendo compra e ele fala: olha, eu tenho uma casa, mas não consigo vender, tá difícil. Já coloquei em várias locadoras, em várias corretoras e eu não consigo vender. Pronto, tá aí a oportunidade. Aí você já começa a conversar com essa pessoa, entendendo qual é a sua dor, a dor da pessoa, o que você pode fazer para ajudar. Você se apresenta como um corretor, você ganha ali na fila do pão, ali de repente na padaria, a oportunidade de você se apresentar de uma forma confiável, sabendo das técnicas de vendas que você realmente está estudando e está colocando em prática. Então, o que eu quero dizer aqui para você? O universo ele vai juntar a sua ação com as oportunidades que tem no mercado e vai te apresentar isso no momento exato. Você tem que estar atento a isso. Você tem que estar de olho nessas oportunidades. Eu sempre digo em palestras que eu dou, principalmente para o pessoal de carreira, que eu deixei de pegar uma grande oportunidade da minha vida quando eu estava lá em 98, por aí, trabalhando em São Paulo. Uma pessoa num metrô, num trem, estava me ajudando a voltar para casa, inclusive de um cliente que eu estava vindo, e ele falou assim: o que você faz? E eu falei: eu trabalho, né, com a tecnologia aqui na parte de redes, mas não é minha área é sistemas, e eu estou procurando, né, de repente uma oportunidade e tal. E esse senhor, ele tirou um cartão do bolso e falou assim: olha, meu filho está começando como diretor aqui dessa empresa, ela está começando agora, ela tem aí alguns anos de mercado já, mas ela está procurando gente para trabalhar como desenvolvedor lá, programador e tudo mais, de repente pode ser uma boa para você. Eu peguei o cartão, agradeci, uma coisa que acontecia muito antigamente, era cartão de visita, né? A gente não tem mais isso hoje, mas eu peguei o cartão, coloquei no bolso, né, e me despedi do senhor. Ele me ajudou a chegar inclusive na estação onde eu queria. Cheguei em casa, olhei o cartão de novo, falei: vou fazer um contato, mandar meu e-mail, mandar meu currículo. O cartão ele voltou pro bolso, a calça foi lavar e eu moí o cartão.
no meio da máquina e virou farofa. E eu perdi simplesmente a chance de entrar em contato com uma empresa que hoje está despontando no mercado, ou é líder no mercado de sistemas. Não vou falar em nome da empresa aqui, obviamente, mas aquela, de repente, foi a minha grande oportunidade naquele momento de sair daquela área onde eu estava e, de repente, entrar numa outra área já fazendo aquilo que eu gostava. Então, aqui fica o exemplo da oportunidade. Oportunidade, porque eu já vinha estudando sistemas há um tempo, eu já vinha desenvolvendo há um tempo, só que eu estava na área errada. E a oportunidade apareceu nesse momento para mim. Quando eu me dei conta, a empresa estourou no mercado e eu não podia fazer muita coisa. Então, fica a dica para você aqui. O que você está perdendo de oportunidades que aparecem na sua vida quando você está se preparando para algo. Então, preste atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor. Preste atenção a pessoas que estão conversando com você e estão te dando toques. Porque o universo está aí, Deus está aí agindo nesse momento, para que você possa entrar em contato com essa oportunidade, se apresentar no momento certo, e a sua vida, com certeza, vai chegar mais próxima da prosperidade. Então esse foi o nosso recado de hoje no podcast desse capítulo. O ponto de reflexão que eu deixo aqui para a gente repetir aqui a nossa prática diária de podcast é: quais são as oportunidades que você não está enxergando, mas que acontecem em sua vida praticamente todos os dias, em qualquer momento em que você sai na rua ou que conversa com outras pessoas. Pense nisso. Quais são as oportunidades que estão chegando e você não está enxergando? Isso é uma coisa que, se você começar a prestar atenção, a sua vida vai mudar. Tá bom? Agradeço demais se você chegou até aqui. Quero pedir aqui a sua inscrição no canal. A gente tem aí cerca de 315 inscritos hoje. Vamos chegar a 1000 até o final do ano. Essa é a minha grande meta. E também pelo Spotify você pode escutar o nosso podcast, que daqui a pouco está no ar aí, para todos que quiserem ouvir enquanto fazem alguma coisa na vida, que eu acho que é bem interessante também. Assim você faz praticamente duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Desejo a você um excelente dia, que tudo corra bem, que você consiga realizar tudo que você programou para o dia de hoje, ou que tenha programado, caso você esteja escutando esse podcast ao final do dia. Um grande abraço para você, fica com Deus e até o próximo podcast Caminhos na Vida. Te vejo no próximo. Até.